Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo mais uma vez o nosso vídeo. E se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo desse canal, clica aí em se inscrever e depois também clica no sininho, porque toda vez que tiver um novo vídeo publicado, você recebe o vídeo, a mensagem automaticamente. Nosso objetivo sempre aqui nesse canal é de falar do amor de Deus, que está registrado na sua palavra, revelado nela. E Deus é maravilhoso. E hoje nós queremos falar a dois grupos distintos. Ao primeiro deles, eu quero fazer um convite veemente. Ora, se você julga que você é fraco, por favor, fique firme aí, mesmo nessa fraqueza, até o final desse vídeo. Mas se você entende que é forte, eu lanço um desafio a você que é forte. Fique até o final desse vídeo para assistir esse vídeo e quem sabe você entender o recado de Deus. Olha, nós temos na palavra de Deus um olhar todo especial quando Deus fala aos fracos. E a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja que estava em Corinto, que se tornou uma carta universal, que ele diz assim: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que significa isso? Eu lembro da minha infância e a gente, como ser humano, fomos e continuamos sendo dessa maneira treinados, educados, cobrados. O mundo nos cobra ser forte. Desde pequeno eu aprendi em casa, já mesmo em casa e também na rua, que tinha que ser forte. E às vezes se entrava em alguma confusão com algum outro garoto e se a gente tivesse que enfrentar na mão mesmo, a pior coisa não era apanhar na rua, não. Era chegar em casa chorando. Porque a recomendação em casa é o seguinte: olha, se você apanhar na rua, não chega aqui chorando que você vai apanhar mais ainda. E se tinha uma correção em casa, e às vezes necessária mesmo, se a gente tinha uma correção, a correção, além de ser tão difícil e tão dolorosa, ela ainda vinha com frase: não chora não, porque se chorar vai ficar pior ainda. Seja forte, seja homem. É assim que a gente foi criado. A gente vai num relacionamento, a gente vai para a relação de trabalho e sempre é seletivo. O mundo seleciona os fortes e o mundo despreza os fracos. O mundo despreza aqueles que estão enfermos, necessitados, para favorecer aqueles que são fortes. O apóstolo Paulo escreve uma outra carta e essa é impressionante, a carta que ele escreve aos Romanos. E interessante que quando ele escreve essa carta, ele estava escrevendo essa carta direcionando como uma carta universal ao mundo. Porque naquele momento Roma representava a capital do mundo. E ele escreve focado para quem? Para os gregos, que todo o conhecimento do mundo estava focado ali naquilo que os romanos absorveram dos gregos. Escrevia aos romanos porque se entendiam como sendo os mais poderosos do mundo, dominadores, o mundo inteiro estava debaixo da sua autoridade, mas ele escrevia também aos judeus que estavam lá, porque entendiam que eram donos, eram eles que tinham o maior Deus, o verdadeiro Deus. E ele estava escrevendo a esses que se julgavam fortes, mas para dar ênfase e valorizar os fracos. E esse é o poder de Deus. E ele fala mais ainda, ele fala que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, intercede pelas nossas fraquezas. E aí entra o ponto-chave do Evangelho de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Entender e saber que somos fracos e necessitados nos leva como uma virtude no relacionamento com Deus. Porque quando julgamos que somos fortes, indiscutivelmente, nós não queremos Deus, porque resolveremos a nossa vida, resolveremos o nosso desígnio, resolveremos as nossas escolhas, achamos que conseguiremos tudo. Mas quando verdadeiramente aprendemos a maior lição, de que toda a nossa força, toda a nossa fraqueza, ela vem ser esbofeteada com algo que vem à nossa vida e mostra que, na verdade, no fundo, todos nós somos fracos. Aí que começa a nossa capacidade
de aprender a nos aproximar de Deus, a criar uma interlocução com Deus, e um Deus que não está escolhendo apenas esse momento, que desde o início de tudo já queria se aproximar de você e de mim, mas que alcança uma verdadeira oportunidade quando nós estamos fracos. Porque quando nos julgamos fracos, necessitados, nós temos a capacidade de buscar a Deus e orar a Deus e dobrar os nossos joelhos a Deus. E não só às vezes por entender que nos tornamos incapacitados de alcançar ou de resolver algo nosso, mas algo em torno de nós, de pessoas que tanto amamos, mas que não temos a capacidade e o poder para resolver. Aí começa o operar de Deus em você e em mim. É nessa fraqueza. E mais impressionante ainda que Paulo, quando ele está falando nessa carta a esses que eram fortes, mas que poderão, e se ficarem quebrantados, entender o que é a fraqueza, Deus fala que, olha, mesmo na nossa maior incapacidade, da nossa maior fraqueza, fique tranquilo, porque mesmo se não souber pedir, o Espírito Santo de Deus já pede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus já pede por você na sua fraqueza. Deus já pede por mim na minha fraqueza. O Espírito Santo de Deus já intercede por você, já intercede por mim. Nós estamos numa pandemia que no Brasil ultrapassamos milhares, talvez na cabeça de muitos, os fracos morreram. E aqueles que não continuarem fortes poderão morrer. Não é nada disso. Não é nada disso. Todos nós estamos encarando, diante dessa pandemia, todos nós, seja ricos, seja pobres, seja poderosos ou não, todos nós somos fracos. Mas nessa fraqueza, Deus pode renovar a presença e o poder dele em nós e transformar a nossa vida. E mesmo que acontecesse de terminar o tempo nesse mundo, que vai terminar para todos nós, que é a fraqueza mais explícita na minha vida, na sua vida, de que vamos morrer, isso não é explícito que somos fracos? Que não temos a capacidade de viver eternamente aqui nesse mundo? Essa é a maior maneira explícita de entender o que somos. Mas Deus pegou essa maior fraqueza nossa, que está sob o desígnio da morte, e trouxe Jesus Cristo morrendo em nosso lugar, mas ressuscitando pela força e o poder dele e nos capacitando para ressuscitar. Esse é Deus que, diante da minha fraqueza, diante da sua fraqueza, diante da minha necessidade, diante da sua necessidade, nos faz ficar fortes. E o Espírito Santo é quem intercede por nós. Termino aqui esse vídeo, não para diminuir, mas para falar, somos fracos, mas em Deus nos tornamos fortes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e a sua família. Amém.